Bem-vindos ao programa PH Radar no canal Porta de Hangar, o canal da aviação. Se você ainda não comprou o calendário 2025, vai lá no portadehangar.com.br. O calendário em homenagem ao EDA, Esquadrilha da Fumaça, tá muito legal. E também tem o livro Airplanes 2, um livro com 120 páginas, mais de 80 imagens de aviação. Você vai gostar, a gente manda assinadinho para sua casa e você vai curtir as imagens de aviação do Titio aqui. Bom, gente, eu tô aqui com a dupla dinâmica. Na verdade, são dois caras que eu gosto muito e um acabou com as paçoquinhas do LED. Bem-vindo, Milton Parnes e Rodrigo Duarte. Buenas, prazer estar aqui de novo com essa bancada maravilhosa hoje, acompanhado do meu amigo Rodrigo Duarte. Prazer grande essa bancada. Milton tá sempre aqui com a gente. Parnes, Ricardo Beccari, obrigado. LED, desculpa, acabou a paçoca. Você terminou com ela mesmo? Zerei. Eu vou ter que ir lá em Ribeirão Preto comprar. Ema, ele não veio? Ah, tá Você certo. me chamou, tá certo. Acabou a paçoca. Tá certo, é isso aí. Pessoal, vamos lá. Faz tempo que a gente não conversa, né, Milton? Foi uma época de férias, aconteceu um monte de coisa. Nós começamos com a Major Joyce Souza. Não, mas tem mais um nome. Não é só Joyce Souza, é Joyce... Bom, eu estou sem o nome dela aqui, mas enfim, é muito legal a parte da Major Joyce de Souza Conceição. Ela assume o comando do 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte, do 1º GT, Esquadrão Gordo. Legal isso, né? O que você me diz, Rodrigo? Eu acho sensacional, sensacional, né? É uma aviadora, né, dos quadros da nossa Força Aérea Brasileira, uma oficial aviadora da Força Aérea Brasileira, que antes de assumir esse esquadrão, antes de pilotar o KC-390, que é uma aeronave motivo de orgulho para todos os brasileiros, porque é uma aeronave de transporte militar desenvolvida aqui. Essa parte é muito legal. Aqui, né? Pelos nossos engenheiros, né, e pela nossa querida Embraer. E antes, né, eu estava lendo um pouco sobre a história dela. Ela pilotou o Hércules e agora... e após isso pilotou o KC-390 e assumiu o comando do esquadrão. Muito sensacional. Legal, né? E o Hércules também foi um avião emblemático, né? Ainda é um avião sensacional, com uma história, eu acho que tem tudo a ver com a história do mundo, né? Esse avião, porque ele chegou em lugares, zonas conflagradas e locais de difícil acesso, seja para fins militares, para fins pacíficos. Tem locais que o Hércules chega, inclusive em situações extremas de calor e de frio, né? O Hércules está lá e opera, né? Então, uma aeronave emblemática. O KC-390 veio para substituir o Hércules, uma aeronave a jato, de novo, com muito orgulho, desenvolvida no Brasil. E aí, Milton? Parabéns, Major. Mas mais uma área desbravada pelas mulheres, agora na Força Aérea Brasileira, assumindo o comando de um esquadrão. Seja bem-vindo ao time. Eu tenho o exemplo lá em casa, né, Beca? Pois é. De uma desbravadora também. Então, a gente felicita, a gente congratula, mas as barreiras já foram quebradas há algum tempo. E fico feliz que a FAB também tem essa percepção de valorizar o trabalho da mulher dentro da aviação. Parabéns, Major Joyce. 5 anos após ser fabricado, a Boeing entrega o último 777-300ER. Milton. É o último que ele ficou estocado em fábrica, foi entregue para a Etiópia. É a última da geração 777-300, que vai ser substituído agora pelo 777X. Maior. Maior, com mais alcance, com payload maior, um avião bem mais avançado com um motor gigantesco. Mais eficiente, né? Um motor muito mais eficiente, né? Um motor novo, com maior alcance, com mais velocidade. Para quem não conhece, para a nossa turma mais leiga, é aquele 777 que está dobrando a ponta das asas. Ah, que bonitinho. Mas tem que dobrar a ponta da asa, senão ele não cabe nos terminais dos aeroportos. Exatamente. Só por isso, né? Ele dobra a ponta, vira um winglet para entrar no gate. Um winglet para entrar no gate, tipo avião militar.
em porta-aviões. E agora ele vai ser substituído só pelo 777X, que ainda não recebeu nomenclatura, né? Ele continua como X ainda. Apesar de todo o problema de suprimentos que a Boeing passou com 737 MAX, com 787 e com 777X, inclusive, é uma tecla que eu já venho batendo há algum tempo, que é a cadeia de suprimentos que a indústria aeronáutica está passando. Enquanto isso não se corrigir, realmente a indústria não voltar a produzir suprimentos para a indústria, muitos aviões de muita companhia aérea vai ficar parado no chão esperando peças. Não só a companhia aérea, né? A gente na aviação executiva também está sofrendo muito com a falta de alguns componentes. Tem aeronaves que estão paradas por falta desses suprimentos, né? Que não chegam, muito até pelas guerras, né, que acabam dificultando na coleta dos minerais que fabricam esses componentes, muitos desses minerais em áreas conflagradas. E isso impacta diretamente no fornecimento de peças da aviação comercial, da aviação executiva, ou seja, da aviação como um todo. É um problema sério aí que a aviação passa no mundo. Inclusive numa fase de crescimento e de expansão das companhias aéreas. Nós estamos agora na alta temporada, algumas empresas agora já estão subfretando aviões, fazendo wet leasing de aviões de companhias estrangeiras, Vide Azul hoje com o 777 da Euroatlantic, para poder honrar o compromisso com os passageiros que compraram seus bilhetes antecipadamente. Esses voos para a Europa estão sendo atendidos pela Euroatlantic, especificamente para os voos de Portugal. No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. AeroStoreAviation.com, soluções em aviação. A consultoria da Aerotrading vai além do processo de importação. Seus profissionais atuam para definir qual o modelo mais adequado à necessidade do cliente. Importação de aeronaves, partes, peças e componentes, terceirização de importação e escrow. Visite o site aerotrading.com.br. E aí, pessoal, Embraer com um novo projeto chacoalhando o mercado, né? O que vocês me dizem? De novo, né? A Embraer ela é mestre em chacoalhar o mercado, né? Trazendo um pouco para a minha realidade aqui, fez isso com os Phenons, né? Que acabou tirando o Learjet do mercado com o Phenom 300. Sim. Né? Fez isso, voltando agora para a aviação comercial, quando soltou os E-Jets, revolucionou o mercado da aviação regional, manteve-se, né, à frente do tempo com os E-2s, né, com mais eficiência, mais autonomia, mais payload, e agora soltando um novo projeto aí, que promete também ser disruptivo, que é isso que a Embraer, de novo, com muito orgulho faz, né? Nós aqui, brasileiros, tem síndrome do patinho feio? Nada. Nós temos uma aviação pujante, profissional, super, vou falar moderna, mas vou falar super profissionalizada e com uma capacidade, um dos poucos países do mundo que tem uma capacidade também de produção de helicópteros e aviões com a Embraer, que está sempre aí à frente do seu tempo, inclusive até recentemente trouxe o interesse da Boeing de comprar a empresa e depois, por outros motivos, isso acabou sendo desfeito, mas a Embraer está aí desenvolvendo novos aviões e novas tecnologias em prol da aviação. Eu acho fantástico o trabalho da Embraer, voltando um pouquinho da notícia, né? Desde os anos 60, com o nosso querido comandante Osiris Silva, com o Bandeirante, foi o primeiro avião regional brasileiro que explodiu no Brasil, explodiu no mercado lá fora, no mundo inteiro o Bandeirante voou. Seguindo a cadeia, depois do Bandeirante nós tivemos o Brasília, junto com o Brasília o desenvolvimento do CBA 123, que mais tarde nós vamos citar o CBA 123, porque ele virou projeto de novo agora. Depois do CBA 123, o que explodiu a Embraer no mundo comercial foi o Embraer 145, o RJ 145. Partimos para o E1, a série E2, e paralelo a isso toda a indústria militar
Tucanos, A29. Brigando de igual para igual. Para igual com grandes Pilatos, empresas, né? com todo mundo, concorrentes da Embraer. E estamos começando a cutucar o calcanhar da Boeing e da Airbus, que estão passando por problemas de suprimento e de produção, e a Embraer aqui em São José dos Campos, em Gavião Peixoto, trabalhando firme e forte. E aí eu volto a virar a página para o CBA 123. Para quem não conheceu, o CBA 123 é aquele motor push que ficava na cauda, ele era um turbo próprio. Conhecido como Vector, né? O Vector. Era o Vector. Super projeto, hein? O novo projeto agora é um avião parecido com ele, já para um mercado que está em extrema ascensão, que é um mercado regional. Um avião mais econômico, com motor push na cauda, um desenho muito bonito, que nós vamos colocar o desenho dele pelo vídeo. Realmente a Embraer inovando. Inicialmente o avião será de capacidade para 50 passageiros e depois os primeiros estudos poderiam chegar até 90 passageiros para concorrer diretamente com a TR, que hoje nada de braçada no mercado regional da aviação mundial. É isso aí. Você sabe se a Embraer tem algum projeto de avião com 2 corredores? Desconheço. Será que vale a pena fazer avião com 2 corredores? Olha, nós falamos da Boeing aqui, que demorou 5 anos para entregar o último 777-300ER produzido. Aí volta a pergunta, será que vale a pena? E outra coisa que corrobora com o que o Rodrigo está falando, hoje em dia o Atlântico Norte está sendo cruzado de Airbus 321 e de 737 MAX, com um custo mais baixo de venda de bilhetes, um custo mais baixo de operação. E os aviões estão se mostrando extremamente eficientes para cruzar o Atlântico, médias rotas, onde o custo de você colocar um A330, um A380, um 777 é muito maior. Avião de single aisle pode fazer. Você acha que o 787 é o limite, por exemplo, que é um avião menor que o 777? Mas ele é interessante, o 787, ele tem uma capacidade um pouco menor que o 777. Ele é concorrente direto do A350. São aviões extremamente confortáveis, extremamente silenciosos, com custo operacional mais baixo, com uma capacidade um pouco menor, um payload um pouco menor, porém cumprindo missões de 12 mil, 11 mil quilômetros de distância, sendo um custo operacional mais baixo que um avião de maior capacidade. Eu acho que hoje em dia, uma tendência que acabou foram os quadrimotores. Já não existem mais. O A380 caiu em desuso por custo de operação, não se produz mais. Né? Só quem já tem operando que continua. Mas não se produz mais. Então, o custo operacional está muito alto. Então, aviões menores que podem fazer com um range maior estão fazendo rotas como Londres, Nova York, como Paulo, a portuguesa está fazendo, a TAP está fazendo de 321 Lisboa-Recife, Lisboa-Salvador, Lisboa-Fortaleza, toda a região norte, nordeste do Brasil, a TAP está fazendo com o Airbus 321. Sem contar que a tecnologia desses aviões eles estão mais leves, né? Porque o avião não é mais material composto agora, os motores mais eficientes, mais econômicos. Então não justifica você colocar um avião maior, a não ser que a demanda seja muito grande para os passageiros, porém o custo operacional com um avião single aisle de corredor único compensa você não colocar um avião de duplo corredor. Não vejo a Embraer entrando nesse nicho de mercado, porém eu acho que a Embraer pode partir para um avião um pouco maior que o E2. Aí nós já estamos falando em brigar com Airbus e com Boeing diretamente nos calcanhares. Eu acho que não sei se seria tão rentável, tão vantajoso brigar com o 737 MAX, com o 320 Neo, que já é um mercado muito bem consolidado, não só na parte de produção, mas também de fornecimento de suporte, né, no mundo inteiro. E entrar nesse mercado novo, colocando toda essa estrutura à disposição, eu acho que vai custar muito caro. O retorno não me parece, assim, num primeiro momento, numa primeira leitura mesmo, não me parece ser tão vantajoso quanto o mercado de aviação regional, que está em franca expansão no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil, isso é uma coisa que é necessária, né? Exatamente. A Embraer vai
no ponto certo, ela vai na ferida. Estratégico, né? É estratégico. Mexer agora na aviação regional. Tanto, não vamos falar de Brasil, mas o mercado mundial pede um avião novo regional mais rápido, mais confortável, mais econômico do que um turbo-hélice. Ainda mais agora, nessa consolidação de companhias aéreas que a gente está tendo, fusões, né? Eu acho que a possibilidade de novas rotas serem criadas com essas sinergias que vão acabar acontecendo, é fundamental que aeronaves extremamente eficientes façam parte desse pacote. Isso é muito legal. Você sabe que eu fui para os Estados Unidos de Boeing 737 mais que 5 vezes. E foi muito tranquilo, cara. Eu fui pelo Panamá, pousa lá, dá tempo de ir no banheiro. Já fiz esse voo. Dá uma esticada nas pernas, é muito tranquilo. Já fez esse voo? Já fiz esse voo e já fiz o outro voo via Bogotá também, de A320. Não teve o menor problema? Zero problema. Eu também. Fui bem tranquilo, sem reclamação. O avião é desconfortável como qualquer outro avião que vai direto, né? E essa esticada de perna no Panamá foi legal. Não é. Toma uma Coca-Cola lá e só segue em frente e chega rapidinho. A diferença é o pitch entre as cadeiras. Se você tivesse um voo, por exemplo, como a Copa trabalha com pitch um pouco maior, é um pouco mais confortável. Você fazer um voo Brasília-Miami, um Brasília-Orlando, num 737 com pitch que se trabalha no Brasil, incomoda um pouquinho. Airlines fazendo o Brasília-Miami de 757. 757 nada mais é do que um 737 muito maior. Um 767 reduzido. Pode ser também. Rodrigo, a Lufthansa finalmente compra, depois de vários anos, uma parte da ITA. O que você tem para dizer para a gente? Vamos voltar um pouquinho antes de ITA, né? Chamada Alitalia, né? A Alitalia. Pois é. A Alitalia veio definhando aí com o tempo, né? E acabou, o governo italiano não deixou a operação acabar, porque imagina só, a Alitalia parando totalmente, a Itália fica praticamente isolada do ponto de vista aeronáutico, né? Ia ter um gap de voos aí muito grande sem a atuação dessa empresa e desses aviões operando nos aeroportos, seja Roma, Milão e as outras cidades, aeroportos periféricos que existem ali em todas as regiões, né? Fiumicino, Ciampino, lá em Milão, o Linate, então, além do aeroporto de Milão, Malpensa. Então, são condições aí que iam ser muito traumáticas, né, do ponto de vista de transporte aéreo para o país. Mas eu acho que é um movimento, Beca, voltando na consolidação das empresas. Exatamente, uma Lufthansa já havia incorporado a Swiss, né, agora trouxe a ITA para dentro do seu portfólio. Mas não foi metade nem nada, foi 41%, né? Mas ela opera, né, a empresa, né? Entendi. Eu não conheço os detalhes com profundidade, alto, né? Mas o aporte é alto e eu não vejo os alemães fazendo um movimento que não fosse nada para tomar o controle operacional da empresa e poder exercer a sua filosofia, né, implantada já com muito sucesso. A Lufthansa atua aí com bastante eficiência no mundo. Eu não vejo eles despejando esse caminhão de dinheiro se não pudessem exercer o seu controle. O que você acha, Milton? Eu acho interessantíssimo a gente, falando da parte geopolítica, né, que eu gosto bastante, como a gente sempre fala, como é importante a questão da soberania nacional nas empresas aéreas. Como é importante você ter uma empresa de bandeira dentro do seu país. Apesar de que a gente está falando da zona do euro, né, onde a Lufthansa compra uma parte da Alitalia, ITA, hoje, e se mantém a bandeira, porém o controle acionário vai ser alemão. Ou seja, higienização da parte operacional, da parte produtiva da empresa, tornar a empresa saudável. É muito difícil, a gente fala da aviação comercial no mundo, é uma empresa de alto capital de giro e baixíssima lucratividade. Uma empresa era hoje de 2% de lucro após EBITDA, é uma empresa milionária. Eu acho importante a Lufthansa não deixar a ITA morrer. É uma questão de soberania do país ter sua empresa de bandeira, apesar do controle estar com os alemães.
toda vez que existe a consolidação, é importante a gente entender que a gente está mantendo a indústria ativa. Nós vamos falar de consolidação mais para frente aqui, né? Uhum. Nós estamos passando pelo mesmo processo aqui no Brasil, mas é importante nós mantermos toda e qualquer empresa aérea saudável, com segurança, mantendo ativa no mercado. A Lufthansa fez isso, já as outras consolidações europeias estão acontecendo, como KLM Air France, a Lufthansa agora com a Alitalia com a Swiss. São empresas que foram salvas por alguém que tem capacidade de gestão e manter a empresa aérea ativa. Legal. Falando em fusão, nós temos aí no Brasil, você falou agora há pouco, uma fusão entre a Gol e a Azul. Milton, aproveita que você estava falando já e vamos nessa. É o movimento de consolidação. Ou nós salvamos as duas ou nós perdemos as duas. É nesse Simples ponto. Assim, né? Simples assim. E o que eu gostaria de falar dessa consolidação, primeiro que é uma carta, é uma MOU, né? Uma carta de entendimento entre as duas. Não começa-se a namorar, a desenhar o projeto. Eu acho importante salvar, porém, quais serão as características dessa fusão? Se bem que no começo a gente fala, né, todo mundo fala assim, não, cada uma vai ficar com a sua cor, com a sua bandeira, com seu atendimento, e a história mostra a história assim, mostra, né? Uma fusão de Varig Cruzeiro, Real, e depois Gol Webjet, Gol Varig, e a gente sabe como a história funciona. O que é importante é que ela se mantém. E aconteceu uma coisa muito importante nessa MOU, nessa carta de entendimento, é que o governo entrou pela primeira vez com socorro tributário em cima das empresas, né? Ou seja, uma ajuda de 5,2 bilhões fiscais para a Gol, mais 3,8 são esses valores aproximados para a Azul. Eu acho que eu sou... 5 bi total. 5 bi total, 5 né? 5 bi total. Eu acho que eu sou contribuinte, né? Eu acho que eu estou me tornando sócio conta, da Gol e da Azul. Muito obrigado, senhoras e senhores. Mais um pouquinho do nosso aqui para salvar as empresas, porque de socorro financeiro mesmo não veio em forma de tributos, sim, né? Claro. De isenção fiscal, etc. e tal. Muito obrigado. Todos nós. Nós, ex-variguianos, também agradecemos de todo o coração esse socorro que veio do governo. Isso aí, o pessoal vai continuar. Desculpe a ironia, mas mas é isso mesmo. É a verdade. Mas falando em consolidação, Milton, a empresa dona da Gol hoje, ela é dona também de qual empresa? Da Avianca. Pois é. Então a gente vê... Abra. Pois é, então a gente vê aí um movimento... regional nesse momento, né, sul-americano, eu diria, de uma empresa colombiana que controla uma empresa, não vou falar controla, que é muito forte, mas tem participação numa empresa brasileira que está juntando com outra empresa brasileira que também tem uma participação estrangeira. Olha só que salada que está virando o nosso mercado, né? E é uma tendência mundial. E é uma tendência mundial. Não é uma tendência regional. Pois é, acabamos de falar aqui do caso da ITA, tendo uma participação da Lufthansa. Agora a gente tem aqui a Azul se juntando com a Gol, que já faz parte de um grupo colombiano. A Azul, olha a mistureira que está acontecendo. Onde nós vamos parar com esse nosso mercado? Quantas companhias aéreas efetivamente são comportadas nas Américas, na Europa, na Ásia, na Oceania e na África? Será que essa quantidade de companhias aéreas existentes hoje é saudável para o mercado? Porque o movimento que a gente vê é esse. Se a gente voltar mais no tempo, empresas ultra emblemáticas e super lucrativas acabaram. Vamos lá, Panam, TWA, Braniff, Northwest. Essas são só as americanas. Pois é, só as americanas. Se a gente for para a Europa, acabamos de falar, Alitalia, Scandinavian. Nossa, eu lembro, SAS. Ela ainda existe, mas ela passou por a própria Swissair. A própria Swissair, que foi adquirida pela Lufthansa, hoje está debaixo do Swiss Lufthansa. Então, olha só
que acontece com o nosso mercado? Se não fizer isso, não aguenta. Então, e com tendência de aumento de ocupação de aeronaves. As pessoas estão voando mais, sim. A aviação mundial, ela se... Lotado, Milton. Sim, a aviação... Há muito tempo. Tirando a pandemia... Aquela questão de low cost, low fare, ela veio para o voo internacional também. E os bilhetes não estão mais baratos. Mas o modus operandi das empresas se tornou low cost. Mas low fare, né? O custo continua, nós estamos pagando bilhetes mais caros por um serviço muito pior. Low cost, high fare. Exatamente. É isso que está acontecendo hoje. Alper, alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. A MFSim desenvolve simuladores de voo para treinamentos profissionais ou hobby. O objetivo é levar a experiência de um voo simulado a níveis extremos, com tecnologia própria e de ponta, com qualidade e custos competitivos, facilitando o pagamento para escolas de aviação e hobbyistas. Temos simuladores de várias aeronaves, como Cessna 152, 172, convencional e G1000, Baron 58 convencional ou G1000, Seneca 2, Caravan C208 e muito mais. Visite nosso site mfsim.com.br. Mencione o código PHMFSIM e obtenha vantagens que só a parceria do Porta de Hangar pode oferecer. Meninos, é o seguinte, eu estou aqui no site da OPA Brasil, né? E eles estão falando justamente uma coisa que nós batemos aqui um monte de vezes sobre segurança, né? Em 2018, segundo os dados do painel de segurança da ANAC, ocorreram 9,3 acidentes para cada 100 mil horas de voo da aviação geral no Brasil. Em 2024, esses dados devem chegar próximos a 7,0. Ou seja, a gente percebeu uma diminuição de acidentes por cada 100 mil horas de voo. Para entender essa estatística, nós temos que entender que nós voamos mais por menores números de acidentes. Ou seja, tem-se a percepção que os acidentes aumentaram, porém, se a gente pega a relação por 100 mil horas de voo, nós tivemos uma diminuição de quase 1,8 pontos percentual. Longe disso ser uma notícia boa ou dizer que nós estamos mais seguros. Estamos, efetivamente, estatisticamente isso mostra, mas ainda há muito a ser feito. Mas, complementando o que fala a notícia, isso significa que estamos bem e somos perfeitos? Claro que não. Dados semelhantes nos Estados Unidos indicam que em 2022 essa mesma taxa foi de 4,84 para cada 100 mil horas voadas, bem menor do que a brasileira. Então, meninos, o que a gente pode falar a respeito disso? São coisas que a gente cita várias vezes aqui no programa. Nós estamos mudando a geração de aviadores no Brasil. Vamos falar um pouquinho da aviação geral. Que é onde tudo começa, né? Exatamente. A gente tem que mudar, nós temos que mudar a nossa forma de instrução elementar. Como nós estamos formando os nossos futuros pilotos. De formar e de pensar. Sim, ambas as coisas.
eu faço uma analogia que é triste, mas o ensino fundamental brasileiro é a mesma coisa que o nosso ensino fundamental aviatório. Nós não evoluímos na forma de dar instrução, nós não evoluímos nos equipamentos, nós não evoluímos nas nossas FIPs tradicionais de instrução. O que é cobrado hoje em dia é a mesma coisa que se cobrava há 40, 50 anos atrás. Eu acho que nós temos que rever a forma de dar instrução, rever as formas dos CIACs, dos Centros de Instrução de Aviação Civil, a forma como que é avaliado esses instrutores que dão instrução em escola, ao cúmulo de, se você precisa de um instrutor para dar instrução IFR numa escola, o requisito é que esse instrutor tenha 50 horas de voo FR em rota. Vai acabar acontecendo uma instrução só para cumprir um requisito regulatório que na prática não condiz com a realidade ou com a forma que nós esperamos que esse piloto seja entregue ao mercado. Ou seja, é dada uma instrução que, entre aspas, para inglês ver, não uma instrução efetiva que vá fazer com que esse piloto esteja preparado. Obviamente, ele não vai sair da escolinha para assumir comando de um Boeing 737. Mas vai aprender VFR vai aprender a VFR, vai aprender a sedimentar Boeing. E aprender a pensar, né? Bem como o Milton falou. Não, bem como o Milton falou, questão de raciocínio mesmo, lógico, ou de como ele tem que se portar dentro de uma aeronave, dentro de uma cabine, seja para tomar as decisões corretas, para saber que ele tem que estar à frente da sua aeronave durante o voo, para planejar e prever tudo que pode acontecer, que às vezes nem sempre a gente consegue prever tudo, mas para que ele esteja preparado numa situação adversa e não se coloque num risco totalmente desnecessário e que vai ocasionar acidentes. Outro ponto importante, né, que a gente vê aí em comparação ao mercado americano é a diferença de infraestrutura aeronáutica que nós temos para fazer os nossos voos, principalmente da aviação geral. Mais uma vez aqui a gente no Brasil. Falando de infraestrutura. Mais uma vez falando de infraestrutura. Eu li uma certa ocasião, um estudo feito, aliás não, foi um livro do Richard Collins. O Richard Collins foi editor da revista Flying por muitos anos. Morreu há pouco tempo, uns 4 anos atrás. Tive a oportunidade de conversar com ele. Eu tenho o livro dele que chama The Next Hour, que é fantástico, é um livro que todo piloto deveria ler por obrigação. E ele fala que o piloto da aviação geral, tirando a aviação geral, jatos que voam alto, sempre em condição de instrumento, o piloto da aviação geral, monomotor, bimotor, turbohélice leve, ele voa efetivamente em instrumento somente 7% dos seus voos. 93% dos seus voos, ele não está voando em condição instrumento, condição IMC. Ele pode até estar voando IFR em condição visual, mas efetivamente ele está indo para um aeroporto privado, um aeroporto menor, um aeroporto que não tem a estrutura dos grandes aeroportos que as companhias aéreas operam, então ele não vai estar operando em condição de voo por instrumento, ou seja, mais regulado. E aí isso aumenta um pouco o risco. Por quê? Porque não temos infraestrutura disponível como tem nos Estados Unidos, com procedimentos de instrumento, com informações meteorológicas precisas, com radares meteorológicos espalhados em todo o território, imagens de satélite disponibilizadas na tela do seu GPS, na tela do seu equipamento, com informações de 2,5 minutos, 5 minutos de taxa de atualização. Isso para todo mundo, para a aviação geral, a um custo muito baixo. E aqui a gente não tem nada disso. Não. Eu queria propor uma mudança de comportamento em relação à instrução de voo no Brasil. Eu acho que está mais do que na hora de nós pensarmos num simpósio com as pessoas interessadas em instrução e mudar a mentalidade de como a instrução é dada no Brasil, como que nós fazemos os nossos instrutores ter o exemplo americano de remunerar melhor nossos instrutores, que possamos, esses instrutores que já passaram pela aviação, possam disseminar seus conhecimentos para essa geração mais nova. É uma coisa que acontece nos Estados Unidos. Um próprio cara aposentado pode fazer isso.
Esse é o ponto, só que o altruísmo ele tem um limite, o instrutor ele precisa ser remunerado. Nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso de instrutores novos. Também. Ele também tem que ser Mas remunerado. o problema é esse, Beca, você tem instrutores muito novos que estão ensinando pessoas mais novas aquilo que ainda não tem como experiência, não tem como background. A gente já falou então, várias vezes. Entra tem que ter o instrutor profissional. Exatamente. E não aquilo que se faz no Brasil. Você faz um INVA conosco, você dá a instrução aqui e depois você sai para dar instrução para o cara que está mais novo, que pagou o curso, que também precisa dar instrução. Para se fazer a hora, para ser trampolim, a instrução de voo, o ensinar, não é ser trampolim para empregos melhores. O ensinar, parte dele é altruísmo. Nós fazemos com vontade de disseminar conhecimento. Precisamos mudar as leis trabalhistas, aeroclubes ficam pesados de ter que registrar instrutor, nós temos que repensar a forma de ver um instrutor. Nós temos que atacar principalmente a instrução elementar para poder mudar comportamento nesse país. Aliás, os aeroclubes definham, né, porque não é mais uma política de Estado. Exatamente. Como era antigamente, na época do DAC. Não existe mais subsídio. A aviação ela é cara, não existe aviação barata. Se vai custar um pouquinho mais a hora de voo, ela vai custar um pouco mais a hora de voo, mas a qualidade que vai vir em prol desse instrutor capacitado, experimentado, com equipamentos bons para que a gente possa dar instrução, o público consumidor final e as escolas vão ganhar com isso. A gente tem que chegar um pouquinho mais para frente à instrução de voo e não da forma que nós estamos fazendo. Nós estamos deixando professores que não sabem nada ensinando aqueles que nunca viram nada. É uma instrução cega. Não tem qualidade nisso. Vira um voo automático. Eu estou dando instrução automática. Eu não estou passando conhecimento. Por que curva de grande o avião estola? Esse conhecimento básico de voo não está sendo passado. Mudar-se os conceitos de instrução elementar. Indo para a aviação geral, qual a frequência que esse piloto está voando o instrumento? Fazer um voo de adaptação com um comandante mais experimentado naquele voo, naquele equipamento, tudo isso a gente tem que repensar. Mudando essa base, com certeza os nossos índices de acidentes aéreos no Brasil, na aviação geral, vão diminuir. E eu vou falar mais uma vez, muitos amigos meus que voam na comercial dizem que muitos copilotos que chegam lá aprendem a voar por instrumentos dentro de um Boeing e um Airbus da vida. Essa é uma porque coisa... O cara não tem capacidade. Mas isso não é só aqui, né? Isso nos Estados Unidos aconteceu também, tanto que se instituiu o treinamento ATP-CTP, né? É justamente para melhorar a parte de coordenação de cabine e outras coisas que não se aprendem na escola, né? Então, a recorrência de pilotos indo para a instrução inicial em companhias aéreas e tendo que refazer sessões e aumentando o custo e o prazo desse treinamento era muito frequente. E aí aqui no Brasil se criou o como é que é o nome? O Jet Training. Né, Jet Training, Então também se procura diminuir, não diminuir, mas melhorar a qualidade do treinamento inicial desses pilotos quando eles chegam nas companhias aéreas com esse treinamento Jet Training. A Delta 5 tem um baita de um sistema legal, eles têm Boeing, tem Airbus, tem King Air de simulador lá para ensinar as pessoas e coloca pilotos que têm experiência nesse modelo de avião, até pessoas que já são aposentadas comercial para poder ajudar. Eu queria até agregar uma coisa que foi interessante, foi notícia essa semana, a Piper vendeu 93 Piper Archers com motor a querosene para a Indigo, na Índia, para a escola de cadetes. É uma tendência que voltou a acontecer. A Emirates tem sua escola de cadetes, a Indigo agora também tem sua escola de cadetes. A Lufthansa tem, né? A Lufthansa tem, e faz tempo que começou a planador. E a gente tinha a Eva Air. E tínhamos a Eva Air aqui que foi extinta. E que formou fantásticos pilotos. Eu já entrei na Varig, ainda fui a última turma da Eva Air, a turma 94 foi a última, a turma 34 foi a última turma da Varig. Isso em que ano, Milton? 94. Ah, 94? Não foi o número da turma 94. Não, o ano foi 94 e a última turma da Eva Air foi a 34.
na qual eu tive o prazer de ser discípulo. A gente aprendeu e nós éramos padronizados como ia ser na empresa aérea. Ou seja, já chegava com um background do que a empresa aérea queria de você. Não dava trabalho para o comandante. Não é a questão. A gente sempre dá trabalho como comandante. Quando a gente é copiloto, a gente sempre dá um pouquinho de trabalho até nós ganharmos maturidade e sermos promovidos a comandante. Por isso que existem os instrutores, os simuladores. Mas é uma tendência muito importante que eu estou vendo agora no mercado, são as grandes empresas aéreas a abrirem seus centros de treinamento de cadetes. E a formação... ela é a básica, ela começa da 0 hora até a entrada na companhia. E isso é um ponto muito importante, e as escolas, os centros de instrução de aviação civil que abram o olho, porque parece que isso pode retornar ao Brasil também. Milton, 25 companhias aéreas mais seguras do mundo em 2025, segundo o site airlineratings.com. E a gente não tem nenhuma sul-americana, não temos nenhuma nacional. Não. Conta para nós. Não temos. É importante salientar que isso não engloba fatores meteorológicos, cancelamentos, incidentes. Choque com urubu. E sim políticas de segurança, né? Isso é mais importante a gente frisar. E aí eles dão a classificação. Se você puder dar para a gente a classificação, vamos lá, Rodrigo. As 5 primeiras das companhias full service. Air New Zealand, Qantas, Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways. E nas low costs, Hong Kong Express. Que é afiliada a Cathay Pacific. Jetstar Group, Ryanair, EasyJet, Frontier Airlines. Nossa, viu o jeito que ele fala? Frontier Airlines. E nós temos sabichão do titio. E nós temos a grata insatisfação de dizer que nós não tivemos nenhuma empresa aérea da América Latina colocado como uma das mais seguras do mundo. Uma pena. É uma pena. Não sei se é uma pena, se eu vou concordar. Eu acho mas pera um pouquinho. Não estou falando que as companhias são inseguras. Pois é isso que eu estou falando. Mas é uma pena. Será que que a empresa coloca para dar a classificação de mais E tem muita empresa segura. no mundo, né? Tem. E para você atingir um status de safe, a coincidência é que nós temos na Oceania as empresas mais seguras do mundo, né? Pois é. Air New Zealand Oceania, e Qantas. Oceania e Oriente Médio. Né? Oriente Médio. Emirates e Qatar. Mas as nossas companhias são seguras. São seguras. A gente não está dizendo que nós não temos dentro desse rating empresas aéreas na América Latina. Porém, se a gente olhar o portfólio dessas empresas, realmente são empresas que investem em centros de treinamento, formam seus cadetes. O que a gente acabou de falar. A segurança começa lá no berço, você já na cria formação. Uma doutrina, que é o que falta hoje para os pilotos, para a maioria dos pilotos. Doutrina. Você já coloca isso desde o dia 0 do piloto entrando. Mas você sabe que na uma academia. Coisa, você fala de doutrina, né? Um amigo meu, não vou citar nome se ele já aposentou e tudo mais, voou nos Estados Unidos, ele é brasileiro, e o copiloto novinho, cego pra caramba, chegando baixo e... Porém veloz. Porém sem velocidade. Aí meu amigo falou, dá um motorzinho, entra no glide aí, na rampa, coisa e tal. E o cara não deu bola para ele, tudo arrogante. Não, eu sei o que estou fazendo. Não, dá motor aí. E o cara, não vou dar motor. Então eu vou dar motor. O cara experiente para burro, né? Não é o idiota. CRM é moda antiga. Deu motor, colocou na rampa, agora eu pouso. E o copiloto foi para a chefia reclamar do comandante. Histórias normais que a gente escuta na aviação hoje em dia. Mas é ruim esse tipo, mas é a doutrina que você falou, que vem do berço. Cadê a doutrina desse cara? Não tem. E duas coisas erradas aí, né? A aproximação desestabilizada, baixa e devagar, e não ter... o senso de arrumar o troço. Não, além disso, né? A hierarquia. A hierarquia, né? De não Exatamente. ter ouvido o comandante. Porque uma coisa é você ter que tomar uma atitude se o comandante comete um erro que vai custar a vida de todo mundo ou vai causar um problema para todo mundo. Pode acontecer, o copiloto pode falar, comandante, está baixo. Poderia ser o contrário? Poderia, que claro. A gente já conhecemos casos também de copilotos que foram alertados pelo comandante e salvaram o voo. Claro. Né? Aí era o contrário, né?
Então, mas problema. Teoricamente, você tem que, o que você acabou de falar, hierarquia. Provavelmente o comandante, teoricamente, é mais experiente que o copiloto. Teórica e praticamente, né? Porque ele não chegou a comandante porque ele comprou a vaguinha dele lá. Não é? O nosso último membro do Sentapua, o Major João Rodrigues, partiu dessa, 101 anos, bem vividos, graças a Deus, partiu dessa para o voo eterno. Serviu a pátria? Serviu a pátria em 44, se alistou como mecânico do Grupo Sentapua. Que legal. E resolveu descansar um pouquinho. É bom. Que Deus o tenha, que Deus o receba. Obrigado pelos serviços prestados à pátria, que tanto a gente carece hoje em dia. Que seu exemplo seja seguido por gerações e gerações que venham pela frente. Legal. Rodrigo Duarte, muito obrigado pela participação. Milton Parnes, muito obrigado também. E o LED dançou porque as paçoquinhas foram embora. Gabriel, obrigado pela participação. Quero dar um abraço para o meu grande amigo Alberto Junqueira, que está aqui com a gente no Porta de Hangar, nos visitando. E é um prazer tê-lo a bordo, viu, Albertinho? Um abraço, fica com o Porta de Hangar. Dá aquele like se você gostou dessa matéria que está bem legal, dessa conversa que está bem legal, tá bom? Até a próxima, valeu!